Esperar um pouquinho. Bom, vou começar enquanto chega aí para vocês que estou ao vivo. Gente do céu, confesso que eu fiquei pensando. O nome dessa live, já vou explicar para vocês, para quem vai assistir no gravado, né? O nome dessa live, ela veio de algumas situações que vão acontecendo e que, enfim, vão dando essa sensação, né? Eu sei que o tema pode ser um pouco pá, assim, né? De adolescente também é gente, mas é essa provocação que eu quero aqui, porque eu sei que todo mundo considera adolescente gente, né? Mas quando eu trago essa reflexão, essa provocação, o que eu tô querendo falar com isso? É no sentido da gente entender, né, o adolescente como alguém que faz parte, né? E eu já vou falar um pouco mais disso tudo, mas aí eu fiquei pensando, depois que eu coloquei, eu falei, meu Deus, que audácia, né? Ficar falando assim para as pessoas, enfim. Quando eu tive essa ideia, eu tinha pensado nela como um post. E eu até falei com a minha filha, eu falei, Letícia, você acha que é muito grosseiro, né? Assim, pensando em adolescente, um adolescente que vê uma frase dessas vai ficar meio estranho? Ela falou, não, é bem isso mesmo. Então eu falei, então tá. E aí acabou que eu me enrolei para fazer esse post, não fiz, acabaram surgindo outros posts antes desse, e acho que não é um post também para eu fazer como um post, né? Porque senão pode dar várias interpretações. Então eu falei, eu vou fazer uma live e já pensei que não será uma live só não, gente. Eu acho que vai ficar uma live não permanente, porque as coisas vão mudando, mas pelo menos as próximas lives elas vão ter este tema como um quadro mesmo, sabe? Pra gente falar de adolescência, porque eu não vou trazer aqui, porque eu já trouxe, né, temas do tipo ansiedade na adolescência, gestão de mudança, como isso a gente pode aplicar nos estudos para ajudar os adolescentes. Enfim, então, o que eu quero agora mais é assim, porque eu gosto de trabalhar com adolescentes, quero trabalhar com adolescentes, penso em fazer alguma coisa com adolescentes, mas o que eu percebo muito nessa minha convivência, assim, né, na realidade dos adolescentes que eu convivo, da minha filha, é que nós adultos precisamos entender mais os adolescentes. E por isso essa provocativa do adolescente também é gente. Então, o que eu quero começar dizendo? Que eu não vou aqui condenar nós adultos. Por quê? Porque nós tivemos uma educação baseada, né, na forma como a gente vê a educação hoje. Então, para começar, né, como é que eu posso começar assim essa conversa? O que eu venho percebendo muito, né, e que eu acho que tem sido uma dificuldade nessa relação adolescente e adulto, né, e nós adultos com os adolescentes, com relação a como a gente entende o papel deles na sociedade. Uma das coisas que surge é isso, assim, é como a gente vê o papel do adolescente. Por quê? Porque existe toda uma construção de que a adolescência é chata, de que a adolescente é rebelde, de que eles estão aí só para incomodar. Eu não lembro de quem foi essa frase, com o risco de estar sendo errada, de estar errando, mas acho que foi de Albert Einstein, não me lembro. Mas ele fala da adolescência como se essa fase ela pudesse não existir, porque eles só servem para causar o caos. E eu discordo disso, eu sempre vi a adolescência como agentes de transformação, né?
Mas para a gente conseguir ter essa transformação a partir dessas novas ideias, dessas pessoas que estão pensando diferente de como a gente vem fazendo as coisas, que é um dos papéis, né, da adolescência, dos jovens na nossa sociedade, a gente precisa dar esse protagonismo para ele. E aí o que é que acontece, né? Então, voltando. A nossa educação, e eu me incluo nisso, e eu não estou falando da minha mãe, do meu pai isoladamente, eu estou falando enquanto sociedade, é que a gente teve uma educação muito baseada na obediência, né? Que é um dos problemas, digamos assim, em relação a isso tudo, porque a gente compreende que se eu já estou adulto, se eu já passei por tudo isso, eu sei o que eu estou dizendo, então eu falo e você obedece, né? Não só nisso, mas num ponto de vista de hierarquia, de eu sou grande, eu sou adulto, você ainda não sabe, então você não tem esse lugar de fala, né? Muitas vezes, ou às vezes a gente até dá o lugar de fala, mas já depois dizendo que pode ser feito totalmente diferente disso. Então, o que eu quero construir com vocês é que, enquanto adultos, peraí que eu tô arrumando meu tripé aqui. Enquanto adultos, a gente parte dessa perspectiva e isso nos distancia, né, de uma relação mais saudável, mais fluida com esses adolescentes. Então, por isso que eu falo, não estou julgando, né, aqui, porque vivenciei isso também, me desconstruo todos os dias, porque ainda não estou nesse papel de que estou zerada disso, né, inclusive pessoalmente falando. Então, a gente precisa entender como estamos funcionando para poder ter uma relação melhor com esses adolescentes. Bom, dito isso, para não me prolongar muito, então, a gente começar a entender este ser como alguém de direito, alguém que vai ter esse protagonismo, que vai querer fazer e realizar, e não está errado, a gente querer orientar eles, porque realmente nós tivemos já algumas experiências, conseguimos enxergar coisas que a gente fala calma, porque senão vai dar ruim, né? Mas é o jeito como a gente fala e o que a gente fala que vai aproximar ou não esse adolescente da gente, né? Então, deixa eu ver como é que eu posso exemplificar isso sem colocar muito a situação à tona, assim. Mas o que eu tenho percebido no meio em que a minha filha participa, e eu vou falar dela porque é quem eu acabo tendo um acesso, né, mais próximo em relação a isso, mas não é só, né, vem também dos amigos que vêm me contar coisas. Então eles estão num grupo, né, de pessoas, de adolescentes, em que tem uma pessoa, né, pessoas ali que supervisionam, enfim, elas, porque são todos adolescentes. E a forma como as coisas são colocadas tem criado um certo atrito, né, nessa relação. Então, tá gerando mais ruído do que tá conectando. E aí, o que acontece? Os jovens, eles acabam se afastando, né, não tendo tanto essa troca, e eles têm mais um comportamento de a gente tem que fazer, porque senão a gente que vai ser penalizado. Ou seja, obediência, né? Eu não consigo conversar com este adulto para dizer por que eu não concordo, por que eu acho que pode ser feito diferente, por que eu entendo que do jeito que eu estou defendendo pode ser melhor. E de novo, eu não estou dizendo aqui que adolescente pode fazer de tudo, que não deve respeito, não é isso. Isso é uma construção, né? E o que pega também nessa relação, assim, nesse quesito, é que enquanto adulto, muitas vezes a gente exige respeito, mas a gente não está dando respeito, assim. Então, a forma como a gente está tratando também não está sendo respeitoso com este adolescente. Então, o que eu quero frisar aqui, o que eu acho mais importante, né, dessa abertura para eu poder explicar por que eu usei essa frase para live
e que vão ser lives, né? Não vai ser uma única. É que a gente precisa desenvolver o protagonismo desses adolescentes enquanto eles estão adolescentes. Porque se a gente não desenvolve isso agora, o que nós vamos ter na fase adulta são adultos obedientes. E existe uma diferença nisso. Quando eu tenho um filho, um neto, um sobrinho, sei lá, alguém que eu gosto muito, que eu vejo naquela pessoa um potencial criativo, um potencial de liderança, um potencial de, enfim, de fazer muita coisa, de ser inteligente, de ser engajado. E quando adulto eu vejo essa pessoa num trabalho em que eu entendo que explora, que faz, né, atitudes assim que depreciem essa pessoa, e cada vez ela permanece mais, né, num relacionamento desse, seja de trabalho, seja amoroso, eu fico mais... por quê, né? Por que essa pessoa que tem tanto potencial, que tem tanta capacidade de, sei lá, de sair disso, continua nisso? E aí que eu digo para vocês, porque a gente educou na base da obediência. Então, se eu não dou repertório para que eles consigam debater uma ideia, explorar, né, eu ali escutando, direcionando, né, dando diretrizes para aquilo, se eu vou, ao contrário disso, dizendo o que precisa ser feito, como precisa ser feito, se quando em situações pontuais eu tiro esse protagonismo e eu exerço esse protagonismo, o que eu estou fazendo é guiando, né? Não estou orientando, não estou desenvolvendo. E por consequência, o adulto será desta forma, né? Então, o que existe, assim, qual que é a minha dor quando eu falo sobre adolescência? E que eu acho que a gente precisa começar a trazer para reflexão mesmo, né? Como eu estou agindo enquanto pai, enquanto mãe, né? Eu vou falar desse papel. Eu estou desenvolvendo, eu estou dando esse espaço, eu estou dando essa oportunidade, ou eu estou dizendo pura e simplesmente o que ele precisa fazer porque é o que eu entendo que precisa ser feito e pronto, acabou. Porque se é assim que a gente está desenvolvendo, a gente está desenvolvendo a pessoa que vai dizer sim, mesmo querendo dizer não, que vai aceitar situações em que a gente depois vai discordar, né? Então a gente vai precisar trabalhar isso na gente para conseguir trabalhar isso neles. Então, dicas práticas aqui para a gente já encerrar, tá? Porque eu não quero fazer lives longas, eu não gosto de ficar falando sozinha. Quando eu tenho parceiros aqui, quando eu tenho outros psicólogos, pessoas, a gente vai. 1 hora é pouco, mas sozinha eu não gosto de ficar falando, porque eu não sei se eu tô falando coisa com coisa e, enfim, também não quero que as pessoas olhem e falem, meu Deus, tá legal, mas tem mais 40 minutos dessa pessoa falando. Então, pra gente ir encerrando, quais são as dicas? Quando eu tô lá com meu filho ou num grupo de adolescentes e aquilo que tá acontecendo começa a me dar uma gastura, começa a me dar uma sensação ruim de, meu Deus, eu tenho vontade de bater na mesa e falar, para tudo que você... O que é essa raiva? O que essa raiva o que tá acontecendo, né? Vamos supor que seja raiva. O que tá acontecendo aí, né? Por que eu estou tão irritado? É porque de repente eles são prolixos? É porque de repente eles jogam muitas ideias no ar, mas eles não amarram nenhuma? É porque de repente eu acho que eles estão viajando pensando no unicórnio azul com um chifrinho bonitinho e isso não existe? Então então calma, respira fundo e pensa como é que eu vou dizer isso sem cortar as asas deles, né? Sem dizer que não vai dar para ter um unicórnio, mas a gente pode pensar num cavalo, né? E que talvez não vai ser nem um cavalo branco, vai ser um cavalo marrom mesmo. Então volta, né? Então fala, tá, como é que eu posso explorar isso? Então tá, ó, gente, calma aí.
Vamos amarrando as ideias, porque vocês jogaram várias ideias já e a gente ainda não conseguiu conectar nenhuma. Vamos pensar. Fulano disse uma ideia X, Ciclano disse uma ideia Y. Tem uma terceira ideia. Então vamos pensar, vamos trabalhar essas 3 ideias ou vocês querem focar em uma, 2? Vamos focar em uma. Então tá, e aí a gente parte para essa uma ideia, a gente destrincha essa uma ideia e aí você vai orientando. Eles vão fazer, eles vão se movimentar, eles vão divulgar, eles vão fazer esse exercício de promover o que está sendo promovido, né? Não sou eu adulta. Eu adulto sou o coadjuvante. Eu adulto sou como se fosse o diretor do filme, tá? Eu tô ali para direcionar como que as coisas podem ser melhor feitas. Eu não vou sair do meu papel de diretor e vou lá e pegar o papel do protagonista e falar é assim que faz, tá? Outra coisa que ajuda é como que eu falaria com esta pessoa se fosse um adulto. Eu falaria da forma como eu estou querendo falar ou eu falaria de outra maneira? Eu falaria de uma forma mais polida, eu falaria de uma forma um pouco mais carinhosa. Então a gente precisa tratar ele desta maneira, porque às vezes a gente respeita muito o adulto porque a gente vê essa hierarquia de igual para igual, mas quando a gente olha para um adolescente, a gente vê ele como alguém abaixo da gente, por entendermos que por termos uma idade X, a gente tem um conhecimento a mais e a gente está numa posição a mais. De novo, eu não estou condenando o adulto aqui, porque sou adulta, vivencio isso e sei como é difícil muitas vezes a gente sair desse papel, porque a nossa sociedade toda, ela funciona dessa maneira, tá? Então essas 2 dicas, elas já conseguem fazer você ter um norte de como você vai se direcionar, seja para o teu filho, seja aí para o adolescente que você convive, ou de repente um grupo de adolescente que você convive. Lembrando, dica do dia. Olha, gente, vamos fazer introdução, vamos fazer como fazer e vamos fazer a dica, né? Ai, já gostei, já vou fazer esse esquema. Qual que é a dica do dia? É que o adolescente, ele tá com as emoções a mil. Ele não tem ainda a trava que a gente chama de córtex pré-frontal. Ele não tem essa trava ainda para dizer assim, calma, sossega, não é para tanto. Então eles se empolgam, eles acham que as coisas são mais... como é que eu posso dizer? Não é que é fácil, mas que as coisas são possíveis de fazer. Enfim, mas a dica que eu quero deixar para vocês existe uma intensidade nas emoções de como o adolescente funciona. É assim que o cérebro dele está funcionando. Ele age muito mais na emoção do que na razão, na ponderação. Por quê? Porque essa parte ainda não está desenvolvida. Então, quando você fala assim, pelo amor de Deus, o que dera para essas crianças é só o funcionamento delas, tá? E aí você começa a entender também que este é o funcionamento. Eles vão estar sempre empolgados, ou assim, né, não sempre, mas eles vão ter essa empolgação exacerbada, eles vão ter essa coisa intensa das emoções, tanto no sentir, né, no se sentir feliz, no se sentir triste, no se sentir ameaçado, no se sentir querido. Então entenda isso. Então mesmo quando você fala assim, meu Deus, mas eu só falei de um jeito X, não era para tanto, é porque existe essa intensidade no sentir. O que é maravilhoso, né, gente? Porque daí talvez a gente também consiga sair um pouco dessa coisa da gente ser prático demais, ser racional demais, e a gente começa também a desenvolver o nosso lado emocional que tá aí meio stand-by, porque de novo foi assim que aprendemos, e a gente começa a sentir as nossas emoções também. Olha que rico que é fazer a troca de idades, de fases de vida. A gente vai aprendendo com o outro. Ai, vocês não acham isso sensacional, gente? Eu acho. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora, semanalmente, teremos esse quadro Adolescente Também é Gente. Um beijo!